Nós somos o grupo 16 e a gente vai apresentar a entrega parcial do nosso trabalho de interação humano-computador desse quadrimestre. Então, o nosso trabalho é sobre o aplicativo FBC Segura, que, tendo em vista o alto grau assim, de violência ao redor do FBC, a gente quer desenvolver um aplicativo de mapeamento colaborativo, né, para a gente poder identificar as áreas de risco, para dessa forma a gente tentar tornar o ambiente um pouco mais seguro para os estudantes e para os moradores. Bom, então, para os objetivos do projeto, a gente quer um aplicativo para celular, com o público-alvo sendo alunos da FABC, moradores e pesquisadores. A gente quer fazer um mapeamento das áreas de risco e saber os trajetos seguros para todos aqueles que frequentam a FABC. E a gente quer também ter feedbacks no aplicativo, né, para o usuário ter uma experiência simples e intuitiva. Falando de Framework Pact, ele é importante para projetar interfaces que vão ter uma maior interação com o usuário. Pessoas, a gente tem estudantes, moradores do entorno, professores, funcionários e pesquisadores. Atividades, a gente quer que o usuário consiga, no aplicativo, reportar riscos, visualizar informações importantes no mapa, planejar rotas mais seguras e contatar outros estudantes para voltar seguro para casa. Contextos, a gente tem o contexto físico, que seria as áreas do entorno da FBC. O social seria transparência e veracidade, né, nos dados das ocorrências inseridos pelos usuários. E a colaboração, tanto para os usuários inserirem as ocorrências, quanto para planejar a volta junto com os outros usuários para casa, né? Organizacional, a gente teria parceria com a FBC para divulgar o aplicativo e o apoio da polícia para validar os alertas graves. Tecnologias, a gente tem de entrada celulares com GPS, né, para fazer uso dos mapas e as rotas. Saída, a gente tem a tela do celular com mapa interativo. Comunicação, a gente tem banco de dados, né, para ter os dados ali das áreas de risco e tudo mais. API, a gente quer uma integração com o Google Maps. E internet, né, para a gente poder fazer o cadastro e inserir as ocorrências, né. Conteúdo, a gente vai ter tutoriais rápidos para os novos usuários, que vai ter sons, imagens e textos. Usuários principais, estudantes, moradores do entorno, como a gente já comentou, pessoas com deficiência visual e motora, pessoas de baixa renda, né? A gente quer ter algumas funcionalidades do aplicativo em uso offline. Stakeholders, polícia e professores da FABC, como a gente já comentou que a gente quer buscar parcerias. Como o sistema afetará o ambiente dos usuários? A gente vai ter segurança proativa para redução de riscos, né? Ter alertas em tempo real sobre os assaltos, buracos na via ou áreas mal iluminadas para permitir que os usuários evitem locais perigosos. Inclusão e acessibilidade, a gente vai ter um modo acessível com notificação por voz e rotas adaptadas para cadeirantes ou deficientes visuais para tornar o ambiente da UFABC mais inclusivo. Mudanças sociais e institucionais, a gente vai ter uma transparência, né, dos dados para ter os históricos validados por algoritmos e pela polícia, né, para reduzir assim os estigmas injustos sobre as regiões. Aqui eu vou apresentar dois cenários de interações que temos no nosso aplicativo. O cenário 1, que é o Luiz, um estudante do noturno, 25 anos, cursando o BCIT, que tem como objetivo evitar assaltos em regiões mal iluminadas no trajeto casa para o UFBC, que tem a seguinte interação. Ele abre o aplicativo às 22 horas e ativa o filtro alertas recente, que pega os alertas recentes na última 1 hora. Recebe uma notificação visual sobre um assalto na rua Abolição. Então ele usa a função Rota Segura Noturna para redirecionar o caminho para uma via mais confiável. Ao chegar em casa, ele avalia a funcionalidade e comenta: "Obrigado pela segurança e rapidez." Como impacto dessa interação dele, a rua Abolição recebe um reforço policial após 10 reportes similares na semana. Aqui, imaginamos um espaço de cocriação, então um espaço de feedback no próprio aplicativo. O mecanismo seria um feed interno para sugestões anônimas com posts curtidos por outros usuários. Um exemplo seria um post em que alguém comenta para adicionar um filtro por tipo de risco, que recebe 150 curtidas. Persona envolvida, por exemplo, Luiz, que sugere melhoria como rapidez no carregamento do mapa. E resultado, relatórios mensais que priorizam demandas populares, exemplo, rotas noturnas seguras na versão 2.0. Também teríamos a pesquisa de avaliação mensal, um mecanismo que seria um formulário com notas de 1 a 5 para as funcionalidades e ranking das 4 melhores features. Exemplo, Vanessa ganha 50 pontos por responder à pesquisa e troca por uma badge amiga de segurança. Persona envolvida. Vanessa, que avalia features regularmente e sugere inovações.
E como resultado, temos que os dados revelam que alertas por voz têm baixa usabilidade e é direcionado para ajustes. Pensamos em coletar os seguintes dados: os dados demográficos, que seriam tipo de usuário, faixa etária e gênero, localização residencial e trajeto diário, a experiência profissional, que é a profissão que usaríamos para entender os padrões de mobilidade e os horários de deslocamento, a educação das pessoas que usariam o aplicativo, então nível de escolaridade, experiência com aplicativos, para saber a familiaridade com aplicativos de navegações e redes sociais. Aqui temos as atitudes e valores, então preocupação com a segurança coletiva, disposição de colaborar com reportes, quais serão os objetivos do aplicativo, com o aplicativo, então, por exemplo, evitar áreas de risco, contribuir para a segurança da comunidade, quais tarefas vai executar no aplicativo, então se vai ser reportar incidentes, filtrar por alertas, horários, tipo, planejar uma rota segura, e qual a gravidade dos seus erros no aplicativo. Falsos alertas, risco de pânico ou desconfiança no aplicativo, falhas em rotas, exposição e perigos. Então, de quem coletaríamos essas informações? Seriam dos usuários primários, que usam constantemente, estudantes da UFBC, como o Luiz no cenário 1, moradores do entorno, especialmente os que usam o app diariamente, pessoas com deficiência visual e motora para testar a acessibilidade, e usuários secundários, que usam ocasionalmente, como professores, pesquisadores e outras partes afetadas, como a polícia, para validação de alertas graves. E a metodologia de coleta desses dados seria feita através de feedbacks no próprio aplicativo, no formato de formulários pós-reporte, por exemplo, perguntando como foi a experiência dos usuários após o uso. Também seria coletado através de logs, que sejam dados de uso do usuário, como, por exemplo, horários de pico, onde são submetidos os reportes, as rotas mais planejadas, e através de um benchmarking, ou seja, uma comparação com outros aplicativos semelhantes, como, por exemplo, o FABC Conecta. Os aspectos éticos dessa coleta seriam principalmente a transparência, ou seja, explicar claramente que os dados vão ser utilizados para uma melhora da segurança local, a confidencialidade, que seria anonimizar todos os dados que serão disponibilizados de forma pública, a permissão, o tempo de armazenamento, ou seja, solicitar o consentimento dos usuários para o armazenamento desses dados, e o direito de recusa, no caso dos usuários não se sentirem confortáveis em compartilhar, eles terem a opção de não fazê-lo. E para as atividades de como coletar esses dados, pensamos em realizar entrevistas estruturadas com os possíveis usuários, tanto de forma individual ou em grupos de foco também, através da utilização de questionários para direcionar melhor as informações que nós queremos coletar. Uma outra forma também seriam os brainstorms colaborativos com a comunidade, onde as pessoas poderiam explanar as suas ideias e fazer uma validação cruzada das informações coletadas a partir desses métodos. E os requisitos da interação humano-computador podem ser divididos em categorias, uma delas sendo requisitos de usabilidade, onde o aplicativo terá uma interface intuitiva, facilidade de realizar o cadastro no aplicativo com respostas de sucesso ou erro, de acordo com as ações do usuário. Temos os requisitos funcionais, que consistem no cadastro de usuários com foto e validação do RA e do e-mail institucional, e espaço para acolher as denúncias, que vão ser processadas e vão colaborar para o mapeamento da região. Também teremos integração com o WhatsApp para que os usuários possam se comunicar e combinar de realizar o trajeto juntos, e a exibição do mapa com as regiões de maior risco destacadas. E também os dados coletados serão enviados para a polícia. Temos também os requisitos não funcionais, que consistem da segurança para armazenar os dados de denúncia e de cadastro dos usuários. Vamos ter um desempenho rápido, principalmente para exibir o mapa e realizar as denúncias, e também o aplicativo deverá ser compatível com os sistemas Android, iOS, com smartphones e tablets. E os requisitos de acessibilidade, onde nós teremos um modo de alto contraste com fontes grandes e ações a partir de poucas interações diretas com o aplicativo. Botões de emergência e destacados e fácil acesso, e funcionamento com baixo consumo da internet. E para a organização do espaço de problema, nós separamos os perfis dos usuários em alguns grupos, como
frequentadores da UFABC, tanto alunos quanto professores, moradores do entorno da região, pessoas com deficiência visual e motora e pessoas de baixa renda que dependem de um funcionamento offline do aplicativo, e nós estruturamos com algumas informações que nós julgamos importantes para o desenvolvimento do aplicativo, como faixa etária, horário que vai frequentar a região, acesso à internet, necessidades adicionais, para que se utilizaria o aplicativo, frequência de uso e modo de uso. E para a análise hierárquica de tarefas, nós estruturamos os processos que o usuário terá que seguir para a interação com o aplicativo, como, por exemplo, a realização do cadastro, onde ele deve primeiramente inserir as suas informações, preenchendo o nome, o RA, o e-mail e a senha, tirar uma foto do rosto e enviar um documento com foto digitalizado. Após isso, ele deve confirmar o seu cadastro e aguardar a verificação por parte do sistema para que ele possa começar a utilizar o aplicativo. Nesse outro caso, a gente vê como que seria a tarefa de combinar de realizar um trajeto junto com outros usuários. Então, como ele poderia entrar no app, procurar a funcionalidade dentro dele, ser direcionado ali para o grupo do WhatsApp e aceitar a entrada naquele grupo do WhatsApp para depois enviar as mensagens para os demais usuários. Nesse outro caso, a gente tem como seria o cadastro de ocorrência. Então, eu posso cadastrar o login e senha para preencher uma primeira vez para entrar no app, ou preencher o login e senha caso eu já tenha isso já cadastrado. Eu posso inserir as informações da ocorrência como se fosse, por exemplo, um assalto, algum outro caso, cadastrar a ocorrência e também confirmar esse cadastro no aplicativo. A gente tem uma tela de cadastro simplificado, então clicamos para poder inserir o nome, o RA, o e-mail institucional e a senha. O feedback visual, então, a gente vai ter uma barra de progresso durante a verificação do cadastro, notificação por e-mail ou push quando a conta for aprovada. No caso de acessibilidade, a opção de cadastro por voz para usuários com deficiência visual e instruções em áudio e texto para cada etapa. A integração com requisitos, quando a gente considera funcional, a gente vê a validação de dados via integração com o sistema da UFABC, por exemplo, para entender como que é o RA da pessoa e fazer esse bate ali no sistema. No reporte de ocorrências dentro do aplicativo, a gente tem 3 passos principais. Selecionar o tipo de risco, se foi um assalto, se tem um problema de iluminação ou buraco, isso vai ser mostrado ali no mapa. Adicionar a descrição por texto, áudio ou foto e a confirmação com a validação. O feedback é em tempo real, então a gente vai ter ícones coloridos no mapa para ter os riscos confirmados em vermelho e em análise amarela, e a notificação visual sonora quando o reporte é validado. A integração, então, no aspecto não funcional, a gente tem o desempenho rápido para o upload de fotos mesmo com a conexão 4G e ético a anonimização de dados em relatórios públicos. Se a gente pensar, então, como que seria a parte de combinar trajetos em grupos? A gente teria um design correspondente do seguinte modo, né? Com um botão grupos seguros no menu principal, uma lista de principais grupos por horário e região, então, por exemplo, Estação Santo André às 19 horas, e a opção de criar um grupo novo com horário e trajeto definidos. A integração com o WhatsApp, então, redirecionamento automático para um grupo específico via link sem sair do app, a notificação do app quando novos membros entrarem no grupo, e a parte também da gamificação, então com badges para participação em grupos. Então, se a pessoa interage bastante, ela pode ser considerada como líder de rota noturna. E integração com requisitos, que também é bastante importante. Em termos do funcional, a API do WhatsApp para criação dinâmica de grupos, né? Então essa é a integração. Acessibilidade, então com a opção de notificar por meio de vibração os usuários com deficiência auditiva. Então, muito obrigada pela sua atenção. Esse foi o nosso trabalho.